E aí, galera? Galera do primeiro ano, tudo jóia? Tudo bem? Olha aí, mais uma aula, continuando as nossas funções trigonométricas. Temos mais algumas para serem vistas, certo? Nossa aula de trigonometria, nossa 11ª aula gravada. Ó, capítulo 17, funções trigonométricas, função tangente. Observe que lá no módulo de vocês vai ter tangente e cotangente. Eu preferi, na próxima aula, juntar cotangente, secante e cossecante, que são as funções inversas. Fica mais fácil de vocês entenderem, tá certo? Até porque se faz um resumo das outras. Então a gente junta as três sem nenhum prejuízo, pode ter certeza. Então vamos lá. Nós já vimos função seno, função cosseno, função tangente. E qual a importância da função tangente? Bom, se a gente comparar com a função seno e cosseno, a tangente não tem essa importância tão grande no dia a dia, porque é mais difícil se contextualizar algum fenômeno dentro da função tangente. É um pouco mais difícil, não é que não exista, certo? E isso em comparação com o seno e o cosseno, como nós vimos, que são super, hiper, mega importantes, tá bom? Mas a tangente tem uma importância muito grande, matematicamente não se fala, não é? E no cotidiano tem sua aplicação também, tá legal? Ok? Então vamos ver como é que funciona isso, para a gente depois fazer umas questões. Beleza? Então, a função tangente vai ser o seguinte, ó. A medida da tangente de um ângulo de ciclo trigonométrico é definida a partir de uma reta tangente ao ciclo trigonométrico, ó. Tangente é porque toca em um ponto só, paralelo ao eixo Y, como a gente vê aqui. O que é que nós vimos? O eixo X é o cosseno, o eixo Y é o seno, não é? Aí onde colocar a tangente? A tangente é aqui, ó, paralela ao eixo Y, ao eixo do seno. Observe que quando a gente fala em tangência, toca apenas em um ponto, tá certo? Se passar por dentro, passa a ser secante, tá? Então, tangente, ela toca apenas em um ponto, tá? Então, essa medida aqui, ó, essa medida aqui é que é a tangente, tá legal? Quero medir a tangente de 0, vai ser aqui em 0. Tangente de 30, tangente de 60, e assim a gente vai subindo para encontrar aqui, sempre procurando a tangente aqui, tá legal? Certo? Ok? Então, ó, como eu falei, a tangente está sempre aqui. Tangente de 0, a gente vai encontrar aqui, ó, certo? Aí vai subindo, tangente de 1, tangente de 2, tangente de 30, de 60, tangente de 90, aí é paralelo, a gente vai ver que não vai existir. Agora, só para a gente dar uma relembrada, e como é que ficam os sinais da tangente, ó? Observe que no primeiro quadrante todos são positivos, porque, ó, a gente vai encontrar a tangente aqui. Agora, e quando chega no segundo quadrante? Um valor de, sei lá, 120 graus, está aqui. Aí se eu venho para cá, eu vou encontrar primeiro o seno. Então eu tenho que passar pela origem, ó, que é neutro, e eu vou encontrar a tangente aqui embaixo, uma vez que ela é infinita, né? Então aqui a tangente vai ser negativa, certo? Aí quando eu chego no terceiro quadrante, então 250 graus, está aqui. Aí, ó, eu procuro a tangente por aqui, ó, e ela vai ser positiva. No quarto quadrante é só prolongar para cá, e ela vai ser negativa. Então, a tangente ela vai ser positiva no primeiro e no terceiro, negativa no segundo e no quarto. Quadrantes ímpares, ela é positiva. É fácil de lembrar. A tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, aonde o seno e o cosseno têm o mesmo sinal, seja positivo ou negativo, a tangente vai ser positiva. Então, primeiro quadrante, seno e cosseno positivo. Então, positivo com positivo dá positivo. Terceiro quadrante, seno e cosseno negativo. Então, negativo com negativo dá positivo. Segundo e quarto quadrante, o seno e o cosseno têm sinais opostos. Então, quando você divide mais por menos ou menos por mais, vai dar negativo, tá? Ok? Então, só para vocês verificarem, tá aqui, ó, o seno dividido pelo cosseno vai me dar a tangente. Tá legal? Então, os valores notáveis da tangente, tá? Só para a gente relembrar. Nós já vimos isso, agora vamos relembrar para a gente colocar no gráfico. Então, como a tangente é o seno dividido pelo cosseno, eu coloquei aqui, ó, tangente de 0 vai ser o seno de 0 pelo cosseno de 0. Então, você vai dividir 0 por 1, que é sempre o seno dividido pelo cosseno, vai dar 0, né? 0 dividido por qualquer número é 0. 180, então a tangente de 180 vai ser o seno de 180 sobre o cosseno de 180, de novo, 0 dividido por menos 1 dá 0. Tangente de 360, então, vai ser o seno de 360 dividido pelo cosseno de 360, 0 por 1 dá 0. Beleza? E a tangente só dá 0? Vamos ver. Agora, o cosseno de 90 e o cosseno de 90
o cosseno de 270 é igual a zero, a expressão para a tangente cosseno e cosseno fica impossível de ser calculada nesses valores. Porque veja só, ó, quem é a tangente 90? O seno de 90 dividido pelo cosseno de 90. Quem é o seno? 1, o cosseno é 0. Aí 1 dividido por 0, eu costumo brincar dizendo que o primeiro mandamento da matemática, não dividirás por 0 jamais em tempo algum. Porque, ó, 1 dividido por 0 é um número que não existe. Você não pode dividir por 0. Você não pode dividir algo por algo que você não tem. Você não pode pegar 2 laranjas e dividir para ninguém. Né? Você não divide. Certo? Então, é impossível dividir quando o denominador é 0. Né? Não se divide por 0. 0 dividido por alguma coisa é 0, né? Você não tem nada, divide para 2 pessoas, fica todo mundo com nada. Agora, você não pode pegar 2 laranjas e dividir para ninguém. Então, não pode dividir, ou seja, a tangente de 90 ela não existe e a tangente de 270, pelo mesmo motivo, também não existe. Ou seja, aonde o cosseno for 0, a tangente não existe. E aonde é que o cosseno é 0? Ó, o cosseno é 0 aqui e aqui, né? Porque, ó, tá no eixo do seno, não é? Não é verdade, ó? A tangente ela é paralela ao eixo do seno. Bom, aí uma forma de você descobrir visualmente porque não existe. Vamos imaginar o seguinte, ó. Esse ângulo aqui seria de, digamos, 30 graus. Aí a tangente está aqui, seria raiz de 3 sobre 3. Tangente de 60. Aí você prolonga essa reta da tangente que está vermelha aqui, só até aqui, mas ela é infinita, vai para lá e para o infinito negativo. Então, tangente de 60 mais acima. Tangente de 80 lá nas telhas. Não é? Agora, a tangente de 90, o que acontece? Ficam 2 retas paralelas. As retas paralelas não vão se encontrar. Então, a tangente não existe aí. A mesma coisa com 270. Ó. Você prolonga para cá, não há um encontro. Tá legal? Esse é o motivo. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir adiante. Bom, aí como é que fica o gráfico da tangente? Como é que a gente vai representar algo que não existe no gráfico? Simples assim, ó. A tangente de 0 é 0, você marca aqui. Agora a tangente de π sobre 2 ou 90 não existe. O que é que você faz? Você faz um pontilhado aqui. Tá? Certo? 270 do mesmo jeito. Aí o que é que vai acontecer? De 0 para 90, a tangente é crescente, ela vai aumentando. Certo? Só que ela não aumenta como uma reta, senão ela se encontrava aqui. Ela então é uma curva ascendente. Tá? Ela pode se aproximar daqui, ou se a gente prolongar isso aqui, essa curva com esse pontilhado, eles vão se aproximar, mas eles não se tocam, chamam inclusive de assíntota, certo? Que se aproxima sem tocar, tá legal? A mesma coisa aqui, ó. Então, de 270, a tangente 90 não existe, então ela vem lá de baixo, vai até 0, 180 graus, não é? Que é igual a 0, depois ela começa a crescer de novo, e em 270 não existe, se aproxima sem tocar, tá certo? A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Em 270 começa lá embaixo, em 2π é 0, e eu posso parar por aqui, mas se eu tiver mais de uma volta, ela continua subindo, né? Veja que a tangente, ela é sempre crescente, né? Ela é cortada, não é um gráfico que a gente chama de contínuo. O gráfico contínuo é aquele que você consegue, por exemplo, desenhar sem tirar o lápis do papel. Um senoide, por exemplo, você sabe que é aquela curva. Então, você consegue desenhar um senoide completo sem precisar tirar o lápis do papel. Já a tangente é impossível, porque ó, você começa aqui, tem que parar, vem para cá e tem que parar, certo? Ela é chamada de descontínua. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, tá legal? Bom, só para relembrar aquilo que eu falei, então, a gente chama de ponto M aqui. O ponto M não pode coincidir com B, não é? Porque não vai existir. Nem com o B', que é o que está aqui, ó, 90 e 270, só para vocês terem fixo aí aquilo que a gente comentou. Pois os prolongamentos dos raios OB e OB' não interceptam o eixo das tangentes, foi aquilo que a gente falou, tá certo? É por isso que não existe a tangente de 90 e de 270, tá bom? Ok? Então vamos ver as propriedades da tangente, tá certo? Ok? Veja só. A função tangente ela é definida da seguinte forma, como uma função trigonométrica comum, y, f de x, tangente de x, certo? O x vai ser o nosso domínio, o y vai ser a imagem, né? A gente atribui valores para x para encontrar um y correspondente. Então, ela é descontínua porque para os arcos de 90, 270 e os seus côngruos, ela não existe, né? E é sempre crescente. Como a gente viu no gráfico, significa que, ó, ela é cortada,
não é? O gráfico é cortado, é quebrado, é descontínuo, mas ela é sempre crescente. É o primeiro quadrante crescente, segundo, terceiro e no quarto quadrante. Então, a função tangente sempre vai ser crescente. Tá legal? Bom, nos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, ela é positiva, como a gente já viu, né? E no segundo e no quarto, lógico, negativo. Ok? Beleza? Agora, o domínio, a parte mais difícil, eu diria, do estudo da função tangente, que é calcular o domínio. Nós vamos fazer o seguinte, se não tiver nenhuma questão aí para a gente fazer com o domínio, a respeito do domínio, a gente faz naquela aula ao vivo, a gente tira as dúvidas, mas deixa eu explicar para vocês. Olha só, domínio são os valores de x que a gente pode utilizar, tá certo? Quando a gente estudou a função seno e a função cosseno, o domínio dessas duas funções anteriores era sempre todos os reais, porque para cada valor de x que você atribui, tem um y correspondente, não existe falha, ela é contínua, certo? Só que no caso da tangente, se a gente colocar 90 graus, 270, 450 e assim por diante, você vai ter valores que não existem. Como é que você vai registrar isso que não existe? Assim, ó, a gente vai fazer o seguinte, nós acabamos de ver que quando o denominador é zero, a gente não pode dividir. Então, numa função que está no denominador, a gente sempre diz que ela é diferente de zero. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dizer que o domínio da função é formado por x, onde o x tem que ser diferente de π sobre 2 mais k vezes π. Vamos explicar o que é isso. Π sobre 2 é 90. Esse π seria 180. Né? A função tangente, ela é a função de meia volta. Né? Vou mostrar aqui no gráfico para tentar explicar para vocês. Ó, de 90 para 270, só tem 180 graus, certo? Então, significa que a tangentoide, que seria esse gráfico aqui, ó, ele é apenas de 180 graus. Ela é uma função de meia volta apenas. Tá legal? Então, observe o seguinte. A cada 180 graus, você de novo consegue desenhar aquela tangentoide. Tá legal? Aquela parte da tangentoide. Então, por que diferente? Significa que para cada 90 graus e seus côngruos, eu não posso usar um valor de x, ou seja, o x tem que ser diferente de 90 mais k vezes π, ou seja, 90 mais a cada 180 graus. Então, quando esse k é um número inteiro e representa o número de voltas, como vocês mesmos já sabem, não é isso? Então, vamos fazer um teste aqui. Se esse k for zero, aí vai dar 90 graus. Então, a tangente de 90 não existe, a gente tem que dizer que a tangente tem que ser diferente de 90. Se esse k for 1, aí vai ficar 180 mais 90, dá 270. Então, x tem que ser diferente de 270. Então, por exemplo, uma função para uma volta só, você diria que são todos os reais menos 90 e 270. Mas como a gente tem que fazer algo com abrangência imensa, então a gente usa esse k porque são todos os inteiros possíveis. Tá legal? Mas como eu falei, a gente vai fazer umas questões que marquem isso aqui, que mostre como é que a gente faz para calcular o domínio de todas as funções tangentes. Esse é o básico, esse é o padrão dessa função aqui. Tá legal? Beleza? Com certeza com o exemplo fica mais fácil. Bom, e a imagem? A imagem é sempre real, porque é elevado para todo x real e a gente diz que a imagem é representada assim, y igual aos reais. Observe que se a gente pegar o gráfico da função, ó, o que é que vai acontecer? Imagens são os valores de y. Então, se existir um x, aonde eu procurar o y, eu vou encontrar. Digamos, ó, eu tenho um valor 1, quando eu procuro, encontro o gráfico aqui. 2, 3. Se eu pegar uns valores negativos, se eu não encontrar aqui embaixo, eu encontro aqui, ó. Então, todos os valores de y são possíveis desde que o x existam. Né? Eu só não posso encontrar y quando o x é 90 e 270. Tá bom? Ok? Então, vamos lá. Continuando com as propriedades, vamos ver se nós temos mais algumas aqui. E trata de uma função periódica, lógico, né? Como o seno e o cosseno, ela também é periódica. E o período é π radianos. É aquilo que a gente falou. Enquanto o seno e o cosseno é 2π, ou seja, é uma volta completa para você desenhar aquela figura, o senoide ou o cossenoide. No caso da tangente, que chama tangentoide, aquele gráfico, você só precisa de 180 graus, é de meia volta, tá certo? Então, para se calcular, pode ser π dividido por m, onde esse m é o coeficiente de x, tal qual o caso do seno e do cosseno. Tá bom? Ok?
E a gente vai fazer aqui algumas atividades, que para vocês estão lá na página 16, tá? A primeira atividade, semelhante às outras que a gente já fez, diz o seguinte: com relação ao gráfico da função f, com x pertencente ao reais, tal que x é diferente de π sobre 2 mais k vezes π, que é o domínio, né? É preciso dizer o domínio da função para indicar que ela funciona, que ela existe. Real definida por f de x igual a tangente de x, analisa a sentença a seguir, associa v para verdadeiro e f para falso. Né? Isso é simples da gente fazer. Ó, então a gente vai ver os 5 itens e vai ver o que é verdadeiro e o que é falso. Ó, quando x cresce de 90, de π sobre 2 para π, a tangente decresce de 0 para mais infinito. Certo? Na verdade, a tangente cresce de 0 para mais infinito. Né? Aí observe o gráfico. Eu coloquei aqui, observe o gráfico para a gente dar uma olhada. Ó. Daqui para cá, ó, de 90 para 180, ela vai crescer. Ela vem daqui para mais infinito. Tá certo? Ok? Agora, vamos lá. Quando x cresce de 0 para π, a tangente cresce de menos infinito para 0. Vamos observar lá no gráfico, mais uma vez. Ó, de 0 para 90, a função cresce, mas não é de negativo para 0 não, tá? É exatamente o inverso, então por isso que é falso. Beleza? Então vamos lá. Terceiro item, a tangente de 300 é maior do que 0. A tangente de 300 é positivo. Veja, 300 está no quarto quadrante, certo? Aí no quarto quadrante a tangente é negativa. Lembre que a tangente é positiva nos quadrantes ímpares. Então, se ela é negativa, a tangente de 300 teria que ser, não é maior que 0. Então é falso, ela é menor do que 0. Tá certo? Beleza? Ok? Quarto item. Aí, ó, tem um produto aqui de uns números grandes, observa aí. Apesar de ser grande desse jeito, não dá tanto trabalho. Tangente de 2.000 vezes a tangente de menos 2.000 menor que 0. Primeira coisa que você vai fazer é reduzir esse número tão grande, ó. Se você pegar 2.000 e dividir por 360, vai dar 5 vezes. Tá? Como é que vai ficar? 2.000 vai ser igual a 5 vezes 360 e sobram 200. Então, 200 é terceiro quadrante. Terceiro quadrante a tangente é positiva. Então, essa primeira parte aqui é positiva. Agora, menos 2.000 vai ficar menos 5 vezes, vai dar a mesma coisa, só que negativa. Aí a tangente, ficaria a tangente de menos 200. Para você achar um valor positivo, como é que você faz? 360 menos 200 dá 160, que é segundo quadrante, onde a tangente é negativa. Logo, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar um valor positivo por outro negativo, e mais por menos dá menos. Ou seja, isso tudo vai ser negativo. É verdadeira essa afirmativa. Tá legal? E o último item dessa questão diz que a tangente de 5π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. 5π sobre 4, quando a gente transforma em graus, dá 225. Lembre que π é 180, né? Certo? Então, 5 vezes 180 dividido por 4 dá 225. 225 está no terceiro quadrante, né? Terceiro quadrante. Nesse quadrante, a tangente é positiva. Então, eu nem preciso achar um valor. Eu já sei que aqui está negativo, é falso, né? Vai dar um valor positivo, vai dar raiz de 2 sobre 2. Certo? Ok? Beleza? Ok? Então, vamos para a próxima. Aqui foi o gráfico para a gente observar os resultados, que foram verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, né? Primeiro e o quarto foram verdadeiros. Muito bem. E a segunda questão diz assim: sabendo que g de x é 2 vezes a tangente de 2x, determine. Bom, então aquela questão apenas de substituição de valores, e para vocês relembrarem todos os valores da tangente possíveis aí, tá certo? Ok? Mesmo que tivesse uma questão com um resultado que não existe, a gente iria fazer esse resultado também, ia colocar não existe, né? Então, g de 0 significa que a gente vai trocar o x por 0 graus. Então, vai ficar 2 vezes a tangente de 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0, e a tangente de 0 é 0. Então, 2 vezes 0 dá 0. Né? O resultado dessa operação é 0. G de π, ou melhor, π é 180 graus. Eu estou trocando por graus porque eu já percebi que vocês preferem trabalhar com graus. Então, vou substituir onde tem x por 180. Então, vai ficar a tangente, 2 vezes a tangente de 2 vezes 180.
2 vezes 180 é 360. 360 é igual a zero para no mesmo local. Então a tangente ali é zero. 2 vezes zero também dá zero. Certo? Π sobre 2. Π sobre 2 é 90. Preste atenção aí que você pode dizer, pô, mas 90 não existe. Mas veja que quando você substitui aqui vai ficar 2 vezes 90. Foi o que eu fiz, ó. 2 vezes a tangente de 2 vezes 90. Então dá 180 graus. Então 2 vezes a tangente de 180. A tangente de 180 também é zero, que é no eixo do cosseno. Isso vai dar zero também para variar. Certo? E o que é 5π? Eu transformei os 5π em graus. Então, 5 vezes 180 dá 900. Aí, peguei 900, dividi por 360, deu 2 vezes. Então, dá 2 vezes 360 mais 180. Então, isso aqui é o que importa para a gente. G de 900 é igual a G de 180. Então, quem é G de 180? É substituir o 180 no lugar de X. Então, vai ficar 2 vezes 180, 360, que vai dar zero. Na verdade, é exatamente esse aqui, ó. Quando eu reduzo 900 para 180, eu encontro o resultado exatamente igual ao B. Certo? Ok? Então, ó, as outras questões a gente vai fazer ao vivo na live, tá certo? Na sexta-feira. Beleza? Ok? Valeu, gente. Lá na sexta-feira a gente resolve as outras questões.